bem-vinda. Este episódio é diferente dos outros porque não tínhamos conseguido aqui agilizar agendas, mas não queríamos mesmo perder a oportunidade de falar contigo sobre a vossa história. E, portanto, da forma que dá, é como nós fazemos, porque sentimos mesmo que é assim uma grande riqueza trazer-vos. E, portanto, estamos no Zoom e assim vai ser. Rita, obrigada por teres vindo. Obrigada, Catarina, pelo convite. É um prazer. Obrigada a nós por teres aceito. Olha, então nós convidámos-te pela vossa história de adoção. Queria que contasse um bocadinho a tua história, porque eu também não conheço, portanto eu vou estar a ouvir pela primeira vez. Ok, combinado. Então, olha, assim, acho que a primeira coisa que eu me recordo sobre a nossa história de adoção foi exatamente a partilha entre mim e o Tiago, meu parceiro, sobre a decisão de querermos adotar. E acho que essa parte tu sabes, mas para quem não sabe, eu nunca consegui engravidar, mas o processo de adoção não foi uma decisão que veio depois de eu perceber que eu não conseguia engravidar. Foi uma decisão que nós nos juntámos e passado mais ou menos um ano estávamos os dois na praia e foi assim, aqueles momentos de silêncio entre nós os dois e que depois partilhámos o que estás a pensar e fui curioso como os dois estávamos a pensar exatamente a mesma coisa, ou seja, tínhamos partilhado a nossa vontade de ambos ter filhos e depois partilhámos esse desejo que tínhamos comum de fazer a adoção. Então, primeiro queria partilhar aqui com todos essa parte de que a adoção não veio como uma consequência da minha incapacidade de engravidar. Então esse foi o primeiro momento e depois foi um pouco assim um processo longo em que fomos partilhando o que é que sentíamos e que fomos aos poucos e poucos tentando buscar informação de como é que o processo em Portugal funciona. Na altura pensámos também na adoção internacional, mas depois por muitas pesquisas que fizemos sentimos que queríamos fazer aqui em Portugal, porque o processo de adoção internacional nem sempre é muito claro e às vezes requer muitas viagens, requer informação que não é muito linear e nós queríamos fazer as coisas assim tranquilas. E, portanto, nós depois iniciámos o processo de adoção depois desse primeiro encontro na praia a decidir que queríamos adotar, acho que mais ou menos 1 ou 2 anos depois, porque foi mesmo importante para nós. Sabes um pouco também daquilo que eu sei do teu trabalho, não é? Esta questão de quando queremos ter um filho que requer um tempo de refletir e mesmo que seja num processo de adoção e que não seja necessária toda a preparação fisiológica no meu corpo de mulher e na parte do Tiago, do meu parceiro, requer que nós como casal nos possamos preparar e refletir sobre várias questões na nossa vida que faça sentido para depois quando fôssemos iniciar o processo estivéssemos preparados. E pronto, então houve assim um início do processo que é onde começa a informação, onde é que eu vou buscar a informação. Confesso-te que eu não sei exatamente agora como é que estão as coisas em Portugal e portanto vou falar do meu processo de há 9 anos, que foi na altura que nós adotámos o Lucas, mas não é assim muito fácil, ou seja, imagina quando começas, aquela primeira forma de obter informação hoje em dia, que é entrar na internet e colocar adoção, aparece adoção de animais, grande parte das vezes, e informação sobre a adoção não existe tanto. Então foi assim mesmo importante percebermos de onde é que conseguimos adquirir essa informação. Depois, na altura, o processo de adoção era feito através da Segurança Social e da Santa Casa da Misericórdia. Nós, como na altura vivíamos no Estoril, fizemos através da Segurança Social e pronto, iniciámos o processo. É um processo que demora algum tempo e esse também talvez tenha sido assim o primeiro choque. A primeira coisa que tu fazes é contactar a Segurança Social e ir a uma formação onde estão um conjunto de pais e
e que recebes como se fosse uma apresentação da equipa da Segurança Social a falar um pouco do processo, o que é necessário e como é que é em Portugal o processo da adoção e como é que está o tempo de espera. Nessa reunião viemos a saber que o tempo de espera era por volta dos 5 a 7 anos, então essa foi assim, tipo, eu acho que é assim, eles dizem-nos que é sempre uma formação quase que eu acho que se tu passas aquela formação é porque já é o primeiro nível de ok, como se há muitos pais ali que desistem, então nós fizemos essa primeira formação, foi assim, depois dessa formação entras no processo entrega-te todo um processo de papéis em que tens que entregar toda uma questão legal que é necessária para entrar no processo, que tem a ver com o teu IRS, onde é que tu vives, a tua casa, pronto, e depois ficas à espera de ser entrevistada e então entras num processo durante 6 meses em que a Segurança Social te pergunta e te faz uma data de questões sobre a tua vida e sobre aquilo que eles acham que é importante saber sobre ti para entrares na adoção. E vou-te dizer que é assim, é um processo curioso, às vezes duro, porque tens que refletir sobre uma data de questões que tu não estás à espera. Eu recordo, por exemplo, uma das vezes, numa dessas entrevistas, era quase um preenchimento de 200 perguntas sobre tudo, inclusive sobre aquilo que nós gostaríamos e estaríamos preparados para receber dessa criança. Ou seja, acho que assim, de uma forma geral, as pessoas sabem que tu tens que preencher a idade que tu sentes que consegues aceitar para receber uma criança, e essa é assim a pergunta mais que tu sabes que já estás preparada, mas depois perguntam-te tudo, perguntam-te que tipo de doenças tu aceitas ou não aceitas, perguntam-te a diferença se a criança é africana, se é portuguesa, porque em Portugal podes fazer essa adoção, essa distinção entre causiana ou não, mas a parte das doenças é uma lista infindável de questões e que não estamos preparados. Sim, deixa-me só interromper-te. Como é que vocês em casal, porque isso já deve ser, quer dizer, já é duro e já exige essa reflexão pessoal. Imagina, vocês tiveram algum ponto de discordância ou mesmo que seja ambivalência, que não fosse discordância, mas tipo, olha, para mim está ok aceitar quase todas as doenças, imagina, assim, de uma forma geral. Não, para mim não. Para mim faz-me confusão isto ou aquilo. Porque isso é um nível de controle e claro, não é? Faz todo o sentido que assim seja, mas quando nós somos pais biológicos isso não acontece, não é? Ninguém te pergunta, olha, que tipo de doença é que estás disposta a aceitar ou não? É o que é o que for. Sim, e é por isso que eu te digo que é duro, porque para já eu não estava preparada para aquele questionário, ou seja, não fui informada de que aquele questionário iria acontecer. Então, quando cheguei nesse dia e recebi aquelas perguntas todas e tens que pôr uma cruzinha sim, não, sabes, é assim uma coisa, é muito dura, lembro-me de sair daquela sessão e sentar-me, mas depois também me veio uma mensagem de, eu acho que isto é um protocolo, sabes, e eu vou confiar, porque tudo aquilo que eu ali coloquei não é um sim, não é um não, e entreguei o processo. Agora, sobre aquilo que tu me perguntaste, né, em relação à nossa conversa, claro, teve que haver essa conversa entre mim e o Tiago, de sabermos o que é que para mim era possível e o que é que para ele era possível. Mas, mais uma vez, não é uma conversa fácil, sabes, porque o que nós decidimos naquele momento foi sentarmos-nos, neste momento presente, o que é a nossa vida e neste momento presente o que é que nós sentimos que pode ser possível. E pronto, e foi também assim
sairmos dali e dizermos, olha, se calhar esta doença para nós neste momento não é possível aceitar, e também assim uma entrega e uma confiança de dizer, olha, é a nossa verdade e não é o certo nem errado, é aquilo que neste momento é possível para nós. Então foi isso. Mas pronto, não houve assim muitas restrições que nós colocámos. E também partilhámos com a equipa que tinha sido duro, que sentíamos que era muito cru o questionário, e pronto, isso, ou seja, sempre foi, senti que sempre foi, eu acho que eles escutaram de mim e do Tiago muito mais do que aquilo que era suposto, porque nos colocavam às vezes as coisas de uma forma muito, olha, está aqui o questionário, vão ali para aquela sala e preencham, e nós íamos de lá sempre, olha, mas nós precisamos de conversar, sabes? Porque aquilo não parecia, não precisávamos de resolver aquilo, não é? E pronto, então tu ficas assim 6 meses nesse processo, em que às vezes é uma conversa só comigo, outras vezes é uma conversa só com o Tiago, às vezes era conversas em comum. Eles também te fazem uma visita à tua casa, e nessa visita à tua casa também é para saber como é que é a casa, se há espaço, não há espaço, ou seja, todo o processo para eles irem observando o casal. E ao final de 6 meses acaba esse processo de entrevistas e depois tu tens mais ou menos 2 meses para receber uma carta em casa de como eles, após essa análise desse processo, se és considerada apta ou não apta para a adoção. Nós entramos nesse processo em que recebes a carta apta para a adoção, que assim, não sei se não foi propriamente um momento de felicidade ou não felicidade, sabes? É assim uma constatação, não era uma dúvida para nós, não é? Portanto, Era isso que eu ia perguntar, como é que vocês tinham vivido esses 2 meses nessa expectativa, espera do que é que será que vem a avaliação, qual será a avaliação do outro lado, sabendo obviamente que todo este processo que vocês fizeram foi muito consciente, portanto sabiam o que é que estavam a dar, o que é que estavam a mostrar, não é? E com a vossa espontaneidade e verdade não havia dúvida, de facto, mas ainda assim houve assim momentos em que vinha a dúvida do, será que eles vão dizer que não somos aptos? Não, olha, confiei sempre muito no processo, ou seja, claro que há assim um relaxamento interno quando recebes a carta, mas nem sei se foi propriamente uma celebração, porque a partir do momento em que eu entrávamos no processo, havia uma confiança plena de que, a não ser que algo acontecesse connosco. Nós entramos no processo e na altura nós pensámos em adotar irmãos. Esse foi talvez assim, o processo mais delicado durante todo o processo. Nós pensámos em adotar irmãos e, olha, eu acho que foi assim muito rápido, foi o quê? Tipo, assim que entramos, portanto, assim que recebes, estás apta para a adoção, entras como se fosse numa lista nacional de espera. E passado 2 meses, ou acho 3 meses, foi assim mesmo muito rápido, recebemos um telefonema a dizer que havia 2 crianças que estavam à espera para a adoção. Se não estou em erro, na altura tinha uma que tinha 6 e outra tinha 5, eram 2 crianças muito próximas. Olha, primeiro, como nós fomos àquela formação e nos disseram que o tempo de espera era 5 a 7 anos, aquele telefonema foi assim, tipo, sabe, assim um bocado forte, porque não estávamos de toda à espera. E nós, nesse momento em que recebemos esse telefonema, nós já fazíamos de família amiga de 2 crianças, que nós na altura que vivíamos no Estoril, vivíamos ao lado de uma instituição, e nós recebemos 2 crianças, e foi precisamente nesse ano que nós levámos essas 2 crianças para passar o Natal connosco, eram 2 irmãos, e olha, e foi assim uma experiência muito intensa, porque eles tinham também uma história muito difícil, tinham outra irmã que tinha sido dada para a adoção, então quando eles foram passar o Natal connosco, nós depois entendemos isso, eles achavam que nós queríamos adotá-los.
e que havia o risco de eles ficarem separados. Então, esse Natal foi muito duro porque eles fizeram quase como se fosse tudo para que não ficassem connosco, porque eles não tinham entendido o processo deles com a irmã, e então nós estávamos a acabar de sair dessa experiência com eles e recebemos esse telefonema. E então foi mesmo assim, olha, de novo, outro momento dos dois nos sentarmos e de muita verdade, e foi mesmo muito duro, porque o que nós sentimos ali naquele momento foi, olha, nós não estamos se calhar preparados para receber irmãos, e se calhar não estamos preparados para uma idade tão avançada. Então, quando eles nos ligaram, nós recebemos o processo, porque em Portugal o que acontece é que assim que tu entras na lista e que te telefonam, tu recebes o processo, ou seja, vais de novo à Segurança Social e o que recebes é um processo que normalmente está ligado ao tribunal, porque aquelas crianças foram dadas para adoção, e também tens um processo, normalmente, de uma psicóloga que avaliou aquela criança, qual é o estado daquela criança. E isso é o que nós recebemos como a história de vida daquela criança para decidir. E temos 48 horas para dizer sim ou não. De novo, como te disse, esse foi um momento bastante duro do processo. Primeiro porque é um curto espaço de tempo para tomar essa decisão, mas que eu sinto que é fundamental, porque não é a nossa decisão que é mais importante, é o tempo de espera que aquela criança está à espera, não é? Mas, de novo, foi sentarmos-nos e dizemos o que é que estava ali presente. Portanto, foi um pouco, primeiro partilharmos daquela nossa experiência que estávamos a receber, acabada de receber daquelas crianças que estávamos a fazer de família amiga, e sentimos que estávamos provavelmente num momento de choque e que não estávamos preparados para em 48 horas dizer que sim. E dissemos que não. Eu lembro-me que dissemos, inclusive pelo telefone, porque como tem que ser num curto espaço de tempo, eles nem sequer depois marcam outra receber-nos, e estava super nervosa, sabes, foi assim um telefonema que me custou profundamente dizer, olha, não vamos conseguir, não vamos avançar. Inclusive nós dissemos que não só dissemos que não, como dissemos, olha, queremos fazer uma alteração no nosso processo de adoção, queremos só adotar uma criança. E olha, foi das coisas que a mim me soube na altura melhor da equipa toda do processo, foi agradecerem-nos a honestidade de termos conseguido responder tão rapidamente quanto nos tinham pedido e termos conseguido ser verdadeiros e dizer que não. Então, para mim foi bom receber esse feedback da parte deles, porque entendi que é mesmo importante seres aquilo que na altura consegues ser. Mas pronto, foi assim, de novo, assim, um processo num momento difícil. Pronto, e então deixámos assim as coisas amadurecer um pouco dentro de nós e sentir o que é que aquilo tinha refletido. Foi também um momento para nós os dois sentarmos-nos outra vez e pensarmos o que é que está a acontecer. E olha, e foi curiosamente 9 meses o processo de adoção do Lucas. Ao final de 9 meses ligaram-nos e disseram-nos, olha, está aqui uma criança que acabou de fazer 2 anos, mas é um processo assim muito urgente, podem vir já. E curiosamente, nessa semana, o Tiago ia viajar. Então nós ficámos, olha, ele conseguiu ainda alterar o voo dele, nós conseguimos ir, recebemos o processo. Olha, e foi muito curioso porque quando nós recebemos o primeiro, nós conseguimos depois perceber isso, nós quando recebemos o primeiro processo, claro que estávamos naquele processo que eu te contei, que tínhamos acabado de viver, mas lemos a história
E ela ficou aqui. Lemos a história do Lucas e acho que, olha, a única palavra que porque nós lemos assim separado, a única palavra que eu me lembro é uma criança que sorri muito. E eu lembro-me, olha, tipo, caíram umas lágrimas logo nesse momento, e aquela palavra foi tipo assim: este é o nosso filho, sabes? E na altura foi curioso porque, de novo, recebemos um processo de adoção que é uma história da família, da história do tribunal e da psicóloga. É uma história, eu percebo que é a única informação que eles têm, mas é uma linguagem de tribunal. Tu estás a ler, esta criança está apta para... Depois a da psicóloga também é uma linguagem, esta criança está apta para a idade, muito formal. Então, aquela palavra é uma criança que sorri muito foi a única emoção que nós conseguimos retirar dali e sentir, isto vai diretamente ao coração, sabes? E pronto, então eles deixam-nos ler o processo, nós não temos acesso a nenhuma imagem de criança, deixam-nos ler o processo e dizem, olha, então já leiam à vontade e nós já voltamos. Nós lemos, mas lemos de novo assim um bocado na diagonal, porque são muitas páginas, e já voltamos para conversar. Eles sentam-se connosco e dizem, olhem, vocês agora vão para casa, têm 48 horas para decidir, e eu e o Tiago olhámos um para o outro e dissemos, olha, mas nós não vamos para casa decidir porque nós já decidimos. Eles, não, mas isto é mesmo importante, irem para casa e para decidir. E nós temos, mas nós não vamos, porque nós já decidimos. Tá? Sabes, nem é uma decisão, porque o que eu e o Tiago sentimos naquele momento foi, este é o nosso filho. É só uma verbalização, não é? É assim, recebes mesmo, é uma mensagem muito divina, é isto. E assim foi. Então saímos lá super felizes, assim, assim, com vontade logo, obviamente, de ter acesso a uma imagem e pronto. E aí a equipa, quando tu dizes que sim, eles dizem, está bem, nós podemos, porque o que é que acontece? Depois tu não vais logo, neste momento nós não fomos logo conhecer o Lucas, nós precisamos de 15 dias e nesses 15 dias é o tempo que eles nos dão para nós prepararmos, imagina, um álbum ou um vídeo, o que nós quisermos, para que essas imagens possam ir para a instituição e a instituição possa ter um tempo para partilhar com o Lucas, olha, este é a tua mãe, o teu pai, a tua casa, onde vais. Então, nesses 15 dias foi essa preparação, nós na altura fizemos um vídeo, mas fizemos essencialmente um jogo, aqueles jogos assim, em cubos, com várias imagens, então cortámos várias fotografias e fizemos uma caixinha de madeira com as fotografias nossas para ele poder jogar, para ser um pouco mais dinâmico, e foi bom porque foi assim uma coisa em que eu fiz os cubos, em que eu colei as fotografias, então foi muito manual. Para mim era importante ter um tempo em que eu fazia qualquer coisa com as mãos para ele, sabes, materializar o processo que também estava a ser vivido emocionalmente dentro de mim, estar ali com um tempo para ver, escolher e fazer, então foi bom. E pronto, e nós enviámos, claro que aqueles 15 dias são assim, sabes, um momento, eu acho que são um pouco o tempo da espera do parto, sabes, assim, consigo encontrar essa semelhança quando é que vai acontecer, sabes? E pronto, ainda por cima, foi essa semana que o Tiago depois foi viajar, então também fiquei sozinha, ficámos os dois separados, então, sabes, também foi lidar com essas emoções todas. E pronto, e perguntámos se eles podiam dar a fotografia. E eles, então, nós não temos, mas vamos pedir para eles nos enviam. Então, sabes, tipo, acordar todos os dias de manhã e ir ao e-mail para ver se havia a fotografia.
E pronto, e lembro-me perfeitamente quando nos enviaram uma fotografia, que era uma fotografia daquelas fotografias pequeninas, tipo passe, da escola. Ai, foi assim, tipo, uma super emoção, sabes? Tipo, ver essa fotografia e partilhar assim com a família toda. E pronto, e olha, e a história assim, para nós foi assim uma história super, super, super fácil, porque o processo, como te digo, demorou muito menos do que aquilo que nós estávamos à espera. Nós não fizemos absolutamente nada de cunhas, telefonemas para alguém que conhecíamos. Eu acredito que, que tinha que ser, sabes? Era aquilo o tempo e o timing para nós. E então, quando depois disseram, olha, ok, já está tudo, o processo já está tudo preparado, é o dia em que vamos buscá-lo, não é? Pronto, primeiro, quando nos disseram, ele acabou de fazer 2 anos, estava à espera de um bebê, não é? Porque 2 anos são pequeninos ainda, não é? E lembro-me que assim, a primeira coisa que foi, tipo, como é que tu tens 2 anos? Porque ele já era super despachadão, falava tudo, corria, saltava, então ele já era assim um crescidão. Mas pronto, nós chegámos à instituição, acho que tivemos assim uma grande bênção, porque a instituição onde ele estava era uma instituição incrível, assim, um espaço muito bonito e muito cuidado. Tinha campo, tinha horta, tinha espaço livre para eles terem, tinha condições muito boas, tinha muito poucas crianças e uma grande equipa que estava a acompanhar, e o Lucas tinha uma pessoa para ele, que dormia com ele, e que isso é assim um grande luxo nas instituições. Então, quando chegámos, fomos recebidas pela equipa, e foi super estranho, porque foi aquela coisa, e agora, tipo, temos que estar aqui a fazer conversa com estas senhoras que eram amorosas, mas tipo, quando é que vamos conhecer o Lucas, sabes? E pronto, e então ficámos, mas elas eram super queridas mesmo e perceberam, olha, não vamos estar aqui conversa e conversa, vamos conhecê-lo. E pronto, então, olha, bem, perfeitamente, saímos dessa sala da recepção e o Lucas estava assim numa sala de convívio com uma auxiliar que eles tinham, e estava a brincar, e assim que entrámos na sala, levantou-se, pai, mãe, sabes, e não, de todo não estava à espera, sabes, foi assim uma emoção. Mas pronto, é eles reconhecerem naquele trabalho que eles fazem durante aqueles 15 dias, dizem, este é o pai, esta é a mãe, né? E foi assim, muito imediato. Então, normalmente o processo, tu ficas uma semana nesse processo de intimidade com a criança, em que o primeiro dia só vais visitá-la, o segundo dia podes ir estar lá na instituição, mas podes ir passear com ela um pouco lá fora, o terceiro dia ela pode vir contigo a casa, mas regressa, e vai assim aos poucos, até que na sexta-feira depois vem contigo. Olha, até nisso o processo foi também totalmente diferente, porque nós fomos visitar o Lucas na segunda-feira, depois ele foi dormir e nós fomos almoçar. Quando regressámos, já nos disseram, olhem, o Lucas não dormiu, ficou super agitado e, portanto, já não dormiu. E nós viemos para casa nesse final do dia, tivemos o dia todo a brincar com ele, portanto, deixam-nos o dia todo a ficar lá e ficamos assim a brincar. Claramente vimos realmente esse lado alegre que ele tinha, porque ficámos, sabes, aquelas brincadeiras de esconder um sapato e ele ria-se às gargalhadas, e nós trazíamos, sabes, aquele riso que nós estamos às vezes habituados de ver nos vídeos e que também nós não conseguimos parar de rir. Então foi assim logo esse encontro com realmente esta criança, é a alegria. E pronto, viemos para casa dormir, estávamos super emocionados e felizes.
E quando chegámos na terça-feira, disseram-nos, olha, foi muito difícil, foi muito duro, o Lucas não dormiu praticamente a noite toda, estava muito, muito ansioso, porque se vocês foram embora, e portanto isto está a ser muito duro para ele, portanto para nós não faz sentido nenhum estarmos uma semana, vocês podem levá-lo lá já para casa. Portanto nós terça-feira íamos preparados para fazer aquele processo gradual, terça-feira viemos e ele veio já connosco e pronto, e não voltou mais. E foi assim, lembro-me assim também da viagem que viemos para casa, com ele assim sentados lá atrás, já na cadeirinha, e nós com ele, e eu ouvia também um silêncio no carro de abraçar o que estava a ser ali a ser experienciado. E o processo foi, olha, não consigo dizer que foi difícil, a nossa integração foi mesmo muito, muito fácil. E sabes, eu acho que houve não sei se tu te lembras, porque eu acho que tu também estavas no encontro com a Nauli. Lembras-te uma história que ela contou uma vez de um bebê que não olhava nos olhos da mãe e que eles depois tinham conversado com o bebê e perguntado porquê. Lembro perfeitamente. E o bebê tinha dito, olha, é porque eu acho que me enganei na mãe. Sim. Olha, eu tenho essa sensação em relação ao Lucas. Tenho a sensação que os processos de adoção, muitas vezes, não sei se são todos, foi o que eu senti, assim, foi uma sensação que esta criança nasceu biologicamente numa mãe, de uns pais, mas tomou decisão que não era ali e foi à procura dos pais que sentia que eram os pais deles, não é? Porque para mim o Lucas não podia não ser nosso filho. Então eu sinto mesmo que essa sensação de que ele é mesmo o nosso filho desejado. E claro, tenho assim também um trabalho de muita gratidão e muito respeito pelos pais, que o fazemos sempre com muita presença com o Lucas. Então, o Lucas, como tu te disse, era uma criança que falava já tudo, verbalizava tudo. Era uma criança muito curiosa, e muito desperta. E pronto, e na altura, como eu já trabalhava muito com grávidas, ele sempre teve grávidas a entrar e a sair de casa, e portanto aquele universo era algo que para ele já fazia parte da casa. E, portanto também foi muito cedo, nós fomos buscá-la 13 de maio, também foi assim uma data bonita, fomos buscá-la 13 de maio e em agosto ele perguntou-me se eu tinha vindo da barriga dele. E esse foi o primeiro momento em que nós começámos a contar a história dele e que lhe dissemos que não. E a nossa decisão foi sempre responder aquilo que ele perguntava. Ou seja, nunca nos sentámos, olha, vamos contar aqui a história toda, do princípio ao fim. Não, foi a resposta dele, olha, a pergunta era muito específica, mãe, eu também vim da tua barriga, como é que foi? Eu disse, não, olha, não vieste da minha barriga, e contei-lhe assim a história porque ele também tinha uma memória muito grande ainda, eu tinha 2 anos, portanto já se lembrava, mas ela depois foi ficando cada vez mais suave. E essa foi assim a história com ele até hoje. Ele sabe toda a história dele, vai perguntando cada vez mais coisas. Hoje em dia portanto ele tinha 2, hoje tem 11 anos, e eu sinto que é um pouco como o pico de crescimento de uma criança, o pico de integração da história dele funciona assim um pouco, ou seja, há um ano, ali a meio do ano, que há sempre uma pergunta que ele faz e é mesmo uma pergunta que vem com uma resposta nossa e ele depois fica a amadurecer e percebe-se mesmo que ele depois passa ali para um outro processo e depois fica a integrar e depois vem outra vez outra. Claro que já aconteceu momentos em que nós
sentimos que ele não estava-nos a fazer a pergunta, mas estava como uma necessidade de saber algo, sabes? Por exemplo, agora os 11 anos é muito... eu já não sou criança, mas ainda não sou adolescente. E para nós foi bom entender esta fase, porque é uma fase também que eles passam através assim, de angústias, de medos, pedem outra vez para ir dormir para a nossa cama, porque há mesmo uma batalha interna que é, já não sou criança, já não tenho aquele universo imaginário, mas também ainda não sou, o meu corpo está a crescer imenso, mas eu também ainda não sou adolescente. E pronto, e eu estou a sentir, por exemplo, neste momento que ele está numa fase em que ele está na criação do eu, não é? E que precisa de reconhecer também a história dele. Então, por exemplo, como é que eu reconheço isso? Olha, por exemplo, outro dia o Lucas sempre nos pediu, tem uma paixão por fazer grafites, que não é assim uma coisa muito fácil, porque assim, nunca descobrimos nenhum sítio onde eu pudesse fazer, e outro dia houve um evento, um amigo nosso, olha, vão fazer um grafite, tipo uma exposição, ao mesmo tempo de um concurso, tragam o Lucas, porque vai dar para eles experimentarem. E nem fui eu que fui, foi o Tiago, e foi num lugar que eu acho que ele identifica como o sítio de onde ele veio. E ele chegou a casa e disse: mãe, este foi o melhor dia da minha vida. Então eu sinto, sabes, que pronto, como o Lucas é de origem cabo-verdiana, ele já nasceu cá em Portugal, mas os pais eram cabo-verdianos. Há também este contraste entre nós, não é? Nós sermos diferentes, sermos brancos e ele ser preto, e dele precisar de encontrar as raízes dele. Não é? De se identificar, não é? De outras formas, sim, sim. Houve algum momento assim ao longo desta caminhada em que o Lucas tivesse mostrado zanga ou que, sei lá, às vezes ter verbalizado, mas vocês não são os meus pais, ou qualquer coisa assim do género, sabes, assim, tipo, algum momento de tensão ou de atrito que de repente aquilo fica muito claro? Sim. Houve. Acho que houve uma vez, talvez duas, mas a que marquei assim mais na minha memória foi uma vez. Olha, assim, das coisas que nós sentimos mais desafiantes no Lucas, foi por vezes momentos em que ele demonstrou nas nossas discussões e nos nossos processos agressividade, ou seja, agressividade no sentido que era uma criança que verbaliza muito bem o processo emocional e que gritava e que ficava mesmo assim, e ele é tão expressivo que muitas vezes quando demonstra essa irritação, essa raiva, sabes, quase que me assusta, é assustador, quase que coloca medo. E foi uma vez que estávamos mesmo assim numa crise, tínhamos ido ao aniversário do meu tio no Algarve, e quando saímos ele estava mesmo completamente, sabes, fora dele, assim, já não me lembro o que é que tinha sido, mas estava assim mesmo fora dele. E saímos do carro e disse: mas eu não sou o vosso filho, e vocês não são os meus pais, eu tenho outros pais. E foi bom, sabes, porque eu e o Tiago já tínhamos sentado-nos um dia e disse: olha, isto pode acontecer. E como é que nós vamos lidar com isso? Então nós já tínhamos tido essa conversa. E foi bom, porque naquele dia nós estávamos com essa conversa já centrada dentro de nós e sentimos, olha, da mesma forma que, se calhar, em alguma discussão que eu tive com o meu pai e com a minha mãe, eu disse, odeio-te mãe, odeio-te pai, não quero saber, vocês não são meus pais. Era o que eu ia dizer, o Vasco verbaliza isso às vezes quando está muito zangado a dizer, já não és minha mãe, e eu, com certeza. Portanto, para nós essa conversa foi boa de dizer, olha, eu lembro-me de dizer isso à minha mãe, sabes? E portanto não tirar tanto não levar tanto a peito, como relacionar com essa história
em relação a nós. E, portanto, nesse dia foi ok, ouvimos, recebemos a mensagem, mas associámos, ou seja, ou escutámos-la como qualquer frase de vou verbalizar a minha raiva em relação àquilo que eu estou a sentir, sabes? E, portanto, não interferiu em nada na nossa relação. E, portanto, foi assim tranquilo. Vou-te fazer uma última pergunta, Rita. Tu sentes que o facto de não conseguirem engravidar também foi um percurso para chegar ao Lucas, não foi a motivação, porque vocês já tinham essa ideia e essa vontade, mas sentes de alguma forma que faz sentido, dada a vossa dinâmica, ou é algo completamente à parte para ti? Olha, é mesmo difícil responder essa pergunta, porque foi mesmo assim algo, ou seja, quando nós decidimos adotar, foi assim muito no início da nossa história. E, portanto, ainda eu já tinha percebido que havia aqui alguma dificuldade em engravidar, mas ainda estávamos, ok, ainda há tanta esperança e tanta possibilidade, sabes? E, portanto, claro que depois, como não conseguimos, a nossa história parece que se casa muito como vê-nos como, ok, adotaste uma criança porque não conseguiste ter biologicamente uma criança. Então parece que ela faz parte, mas não faz. Na realidade, foi mesmo assim uma decisão independente daquilo que nós... pronto, era mesmo uma escolha nossa, enquanto casal. Eu não conhecia de toda a vossa história e quando nos conhecemos nessa formação da Naoli, de alguma forma deves ter partilhado, já não sei como é que eu soube, mas que havia essa dificuldade. Então para mim foi muito... exatamente, eu fiz essa associação, que é, eles adotaram, provavelmente porque não conseguiram ter, e é muito bom tu vires também desmistificar, não é um mito, mas clarificar, porque há essa vontade, não é? E quantos casais nós também não ouvimos dizer isso, que é, eu tenho vontade de adotar, independentemente de ter filhos biológicos ou não, são coisas completamente diferentes. E é bom também para a sociedade ouvir isso, é que não tem de estar aqui tipo, uma compensação. Sim, não é? tudo. Sim. E acho que isso nos também me trouxe muita força, sabes? Porque, infelizmente, uma das informações que também tivemos acesso é que há muitos casais que avançam para o processo de adoção e depois que não corre bem, que a criança regressa de novo à instituição, e eu acredito que tem muito a ver com essa fragilidade com que o casal vai, na expectativa, mas também ainda na fragilidade e da tristeza da emoção não resolvida de não conseguir ter um filho biológico. Sem dúvida, é mesmo essa tapar, não é? Tapar a ferida com outra coisa e depois, na verdade, a ferida continua lá, não se tapa nada, ainda se cria mais feridas à frente. Sim, vocês estavas... Ia só dizer, e pronto, e como tu sabes, porque também trabalhamos esta questão da fertilidade, os casais não são apoiados, e portanto, se não conseguem ter um filho biológico, não existe um apoio da sociedade. Se esse apoio também não é pedido pelo casal, é um casal que fica muito frágil. Portanto, um casal frágil e entrar num processo de adoção não funciona, sabes? Mesmo, ou seja, para mim faz mesmo a pré-conceição, faz todo o sentido também no processo da adoção. E vocês fizeram. E Nós vocês fizeram há não sei quantos anos atrás. Fizemos e tivemos lindo. uma doula, É tivemos esse acompanhamento todo, fizemos também uma cerimónia quando soubemos que o Lucas vinha, fizemos essa celebração, toda a gente, fizemos o círculo de apoio, portanto fizemos exatamente o mesmo processo que fizemos com o filho biológico. Aliás, acho que a única coisa até
que eu até conto muito nesta minha caminhada de doula, foi a questão das visitas, porque quando fomos buscar o Lucas, uma das coisas que nos aconselharam foi, olha, durante os próximos, primeiro, um mês certamente, mas se calhar 1 mês a 2 meses, depois vocês logo vão sentir, não receberem visitas, porque é uma criança já crescida, não é? E portanto ela vai precisar primeiro criar a conexão com os pais, para depois se sentir segura para ir recebendo o resto da família, não é? Mas para ter ali aqueles troncos, aquela raiz forte da segurança, porque é muito forte, não é? Para uma criança sair de um universo, primeiro ainda de uma memória uterina, depois de uma memória da primeira infância muito perturbada, e depois ainda ir para uma instituição que, claro, fazem o melhor, mas é sempre uma instituição, não é? E portanto essa memória está ali e tu és confrontada com isso tudo, não é? E portanto para nós foi sempre muito importante esse primeiro mês, e quando eu às vezes conto isso às mães que eu hoje acompanho, porque foi muito bem recebido pelos nossos pais e pela nossa família alargada não receber visitas, porque eles entenderam. Porque hoje em dia não receber visitas a um bebê não se percebe muito bem. E eu quando explico, olha, esta criança, ela precisa de um tempo para conhecer, que é igual a um bebê, não é? Ela precisa de um tempo de intimidade com aquele pai, com aquela mãe, para ela se sentir segura para ir explorando outros universos e outras personalidades e outras pessoas. Claro, os meus pais não aguentaram, não é? Então nós combinámos. Houve um dia em que o Lucas já estava a dormir e eles disseram, ok, então nós vamos lá e só vamos vê-lo a dormir. E assim foi. Os meus pais entraram em casa, viram-no a dormir e foram embora, porque também é difícil, não é? Tu teres... Aliás, eu lembro-me, assim foi das experiências também mais fortes com a minha mãe, no dia em que nós fomos visitar a primeira vez o Lucas, em que eu regressei e que, não sei porquê, não sei se a minha mãe me foi dar ou comida ou qualquer coisa para o jantar, mas cruzámos-nos em Algés, que a minha mãe vive ali perto, e a minha mãe chorou desalmadamente, deu-me assim um abraço e chorou. Eu nunca vi a minha mãe raramente chora assim à minha frente, e chorou tanto, sabes, foi assim uma coisa muito marcante na minha vida também, aquele abraço da minha mãe de felicidade, sabes, e pronto, também há assim uma questão que às vezes nos perguntam muito, que é essa, como é que foi quando tomámos a decisão, como é que foi essa decisão recebida pela família? E claro, teve assim, teve assim momentos estranhos de quando contámos aos meus pais e quando contámos aos pais do Tiago. Fomos sempre muito bem recebidos, mas ao mesmo tempo também houve, mas querem mesmo, mas têm a certeza que isso vai acontecer, mas por que não querem tentar de outra maneira? E pronto, e foi assim bom perceber que todos esses feedbacks que nós recebemos iniciais têm a ver com o desconhecimento, têm a ver com o receio, com o medo, com o amor que eles têm por nós e sentirem que não sei se vai correr bem, e depois percebermos que pronto, não é nada pessoal, não é nada, tem mesmo a ver com uma demonstração de uma expectativa que às vezes que não era a que eles tinham. E que também vos ajuda, na verdade, a validar aquilo que vocês querem mesmo. Vos ajuda a validar realmente aquilo que vocês querem ou não querem, não é? Que também ajuda esse feedback para devolver para dentro e vocês poderem encontrar as respostas se ainda não tinham encontrado ou reforçar aquelas que vocês já tinham dado. Isso é extraordinário. Rita, já passámos a conversa, tipo, já foi.
Incrível, Se me obrigada. deixares, é uma história que eu continuo sempre a Olha, falar. podemos vir noutra temporada para falarmos sobre Sim. depois dele chegar e até agora. Bem, mas obrigada mesmo. Olha, emocionei-me Nada. várias vezes, como tu viste, porque eu não conhecia a Sim, vossa eu tive que me história. concentrar para não me emocionar mais. Mas é Não, mas ótimo, vocês são mesmo um exemplo, uma inspiração. Obrigada por nos abrires assim sim, o vosso coração. de nada. Obrigada pelo Parabéns convite. pelo vosso trabalho incrível. Obrigada. Beijinho, até Um já. beijinho grande, fica bem. Beijinho.